Olá, hoje a literatura falada está em Paris e, como não podia deixar de ser, eu vim visitar a famosa livraria Shakespeare and Company, que foi fundada em 1919 pela norte-americana Sylvia Beach. Depois a loja fechou, teve que fechar com a ocupação nazista aqui em Paris, mas ela foi reaberta depois, na década de 50, em um outro endereço, nas mesmas proximidades do Quartier Latin de Paris, e aqui está até hoje, recebendo escritores, artistas, turistas, lembrando a vocês que foi aí point de escritores da geração beatnik, já nessa versão daqui, e na livraria de 1920, da década de 20 de 30, havia muitos escritores norte-americanos, como por exemplo Ernest Hemingway, Gertrude Stein, que frequentavam a Shakespeare Company, e também James Joyce, lembrando ainda que Sylvia Beach foi a primeira a editar a obra do escritor James Joyce, Ulisses, que estava banida em boa parte dos países da Europa e dos Estados Unidos. E aí, vamos conhecer um pouco dessa história da Shakespeare Company? Em 1951, o norte-americano George Whitman abriu uma livraria com livros em língua inglesa em Paris. O nome era Le Mistral. A livraria era e é em um prédio que foi um monastério do século XVI, perto da Praça de Saint-Michel, a alguns passos do Sena, com vista para Notre-Dame, do outro lado do rio. A história era similar à de Sylvia Beach, com a sua histórica livraria Shakespeare and Company, que tinha sido inaugurada em 1919 e fechada em 1941 com a ocupação nazista em Paris. Da mesma maneira que a Shakespeare and Company, Le Mistral passou a ser point da cultura literária, frequentada pelos escritores da Beat Generation, Allen Ginsberg, Gregory Corso, William Burroughs. Outros frequentadores eram Anais Nin, Julio Cortázar, Lawrence Durrell e muitos outros. Em 1964, Sylvia Beach, a proprietária da primeira Shakespeare and Company, que havia sido fechada 23 anos antes, faleceu. Depois da sua morte, no aniversário de 400 anos de Shakespeare, Whitman renomeou a sua loja, que de Le Mistral passou a se chamar Shakespeare and Company. Ele dizia que Shakespeare and Company era um romance em 3 palavras. Veja que a loja possui camas em meio às prateleiras de livros, onde aspirantes a escritores poderiam dormir, poderiam se hospedar em troca de ajudar na loja e com a promessa de leituras diárias e a escrita de uma autobiografia de 1 página para os arquivos da loja. Em 2003, a única filha de Whitman, Sylvia Whitman, começou a ajudar o seu pai e hoje é ela quem toma conta da loja. Whitman, que foi fundador da loja, faleceu em 2011 aos 98 anos de idade. Sylvia Whitman recebeu esse nome, Sylvia, em homenagem a Sylvia Beach, a fundadora da Shakespeare and Company, e o Whitman era um profundo admirador da sua iniciativa, da sua história, a que ele deu continuidade. Uma iniciativa arrojada. Veja que a Sylvia Beach, em 1919, era uma mulher, uma jovem norte-americana com poucos recursos, que fundava uma livraria com livros em língua inglesa na Paris, logo após a Primeira Guerra Mundial. Uma iniciativa histórica. E a Shakespeare and Company era frequentada pelos escritores da Lost Generation, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Ezra Pound. James Joyce, o grande escritor irlandês, um dos maiores nomes da literatura do século XX, era um assíduo frequentador. Inclusive se tornou amigo pessoal da Sylvia logo após ela fundar a livraria. E ela foi a primeira pessoa a publicar, com os meios escassos da Shakespeare Company, o romance colossal do Joyce, Ulisses. Ulisses era então considerado uma escrita pornográfica a ser banida, contra os costumes. E ele estava literalmente proibido nos Estados Unidos e em vários outros países da Europa. A primeira Shakespeare Company não funcionava neste espaço que visitei, mas em um lugar na mesma vizinhança.
mas as duas fizeram história ao abrigar escritores diversos, altas discussões literárias, livros em língua inglesa dos mais diversos escritores e ajudar a promover a cultura literária de iniciantes, inclusive, em Paris. Para mim foi um enorme prazer poder conhecer esse espaço.